A minha mensagem sempre vai ser uma mensagem de esperança, incentivo. Então, a minha mensagem é essa, é a resiliência, é você trabalhar dia após dia. Seja bem-vindo ao programa Trajetórias. Meu nome é André Colares, eu sou o fundador do Mindjus e estou encampando a missão de te permitir conhecer o dia a dia, a história de bancas, de advogados e advogadas que estão à frente de grandes disputas jurídicas no Brasil. Pessoas que você deve modelar, pessoas que você deve se inspirar, pessoas que você deve acompanhar. E hoje eu estou no escritório de um cara muito especial, que tem uma esposa muito especial, que são fundadores dessa banca aqui, ó, dessa linda marca, Tourinho Leal Drummond de Andrade. Hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória desse casal genial e um pouco de como é que eles organizaram a banca aqui, como é que funciona o dia a dia de uma banca que está à frente, como eu disse, de disputas jurídicas tão complexas e de temas que têm relevância nacional para o mundo jurídico. Vamos lá! No episódio de hoje, receberemos dois nomes que representam a advocacia sofisticada, intelectual e estrategicamente posicionada em Brasília. Saulo Tourinho Leal, professor, advogado constitucionalista e autor de obras de grande impacto institucional. E Rebeca Drummond de Andrade, advogada tributarista, pesquisadora com atuação destacada em direito público e idealizadora do Memorial Drummond de Andrade, um espaço que conecta direito, cultura e memória. Mulher, que coisa bonita! Você viu, Felipe? Muito bom. Agora, depois dessa apresentação, obrigado. Agora eu estou constrangido. Obrigado pela recepção, Saul, Rebeca. Eu queria, se tiver alguma coisa para falar aqui para começar, vamos embora, mas o que eu queria mesmo era conhecer o espaço, o Memorial Drummond de Andrade, saber a história disso aqui, a história do escritório. Obrigado por nos receber, irmão. Privilégio para a gente. Minha amiga. Um privilégio para a gente, Rebeca e eu, estarmos recebendo vocês na nossa casa, no nosso escritório, e começar essa visita apresentando um lugar que é todo especial na história do escritório, na vida da Rebeca e, consequentemente, também na minha vida, que é o Espaço Drummond de Andrade. Eu normalmente tomo a liberdade de me adiantar, contando um pouco da história, mas sabendo que tem muito pedacinho dessa história que a Rebeca é quem complementa com a autoridade de estar falando em nome da família. Eu sou só um agregado nessa história. Eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, né, que assim, eu falo assim, aguarda o Saul chegar, se ele não estiver no momento, porque quem tem que fazer o tour é o Saul. É interessante porque foi a partir dele, da curiosidade dele com algumas histórias da família, do Carlos Drummond de Andrade, que eu me atentei para o tesouro que a gente tinha dentro de casa. Então foi o Saul que percebeu muitas vezes assim, nas conversas com a minha avó, que é a nossa memória viva, né, das histórias da família, que pegou ali, teve esse e conseguiu pegar as datas, decorar as datas, anos cruciais. Então, por isso que eu sempre falo, vamos aguardar o Saul fazer o tour, porque ele tem que fazer o tour, ele que tem as datas na cabeça, ele domina essa história da família como ninguém. Porque a família é espontâneo, né? Eu não faço uma redação sobre o meu pai, eu não vou estudar a vida da minha mãe, que é espontâneo, vai acontecendo. Mas quando você é um observador externo, realmente pode ter elementos que te causam mais curiosidade do que quem está do lado de dentro. Foi o que aconteceu comigo. A Rebeca é sobrinha bisneta do Carlos Drummond de Andrade. O que é isso na árvore genealógica? A avó da Rebeca, a mãe da Rebeca, Dona Ofélia, que esse ano completa 102 anos de idade. Daqui a pouquinho, daqui a 90 dias. Está muito bem de saúde, passamos o Natal juntos. A Dona Ofélia é a última sobrinha viva dele. O pai da Dona Ofélia é irmão dele. Então, a partir disso, quando viemos para o escritório, achamos que era oportuno guardar um cantinho que fosse do escritório para preservar essa memória do Carlos Drummond de Andrade.
Ali você tem, André, 3 fotografias de um álbum maior. O álbum tem mais fotos. São fotos do fotógrafo Rogério Reis, tiradas em 1982 no apartamento do Drummond, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O Drummond é nascido em Itabira, cidade mineira, que é notabilizada como muitos municípios de Minas Gerais pela exploração de mineração, e ele nasce em 1902. Vai para Belo Horizonte, tempos depois, vai para o Rio de Janeiro e se encontra no Rio de Janeiro. Lá é que é o batismo do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. E Rogério Reis aqui, em 1982, recebe da direção do JB, Jornal do Brasil, a seguinte pauta: Carlos Drummond de Andrade completa 80 anos, nós temos um festejado caderno de cultura, eu vou pautar um jornalista para ir até o apartamento do Drummond, fazer uma entrevista que é histórica. Naquele período não era tão comum como hoje você ter pessoas de 90 anos, de 100 anos. Então, está completando 80 anos, realmente era o coroamento de uma muito exitosa trajetória. E o jornal disse, o jornalista tem que fazer entrevista histórica. Vamos dedicar o caderno inteiro a isso. E o fotógrafo vai ter que montar um álbum que vai ilustrar esse encarte. Mas não pode chegar lá e sair tirando foto aleatoriamente. Você, Rogério, tem que ter um enredo, tem que ter um mote, tem que ter um fio que, a partir da tua criatividade, vai ilustrar o caderno. Rogério Reis foi pautado e foi para lá. Então, ficaram conversando durante um longo período, uma demorada entrevista. Num dado momento, o jornalista pergunta para o Drummond: me fala uma coisa, você passa quantas horas por dia lendo na biblioteca? O Drummond disse: você não vai acreditar, eu sou um bom leitor, mas eu não sou leitor de bibliotecas. Eu leio prosaicamente, é uma leitura doméstica, eu leio na cama, eu leio no sofá. Ele era servidor público federal, ia e voltava no Rio de Janeiro do começo do século XX de ônibus. Eu leio no ônibus quando eu estou voltando para casa, aí faz um pequeno comentário, numa longuíssima entrevista. E eu leio até no chão, como leem as crianças. A entrevista prossegue. Quando é concluída, vira-se para o Rogério e diz: Rogério, e o álbum? E as fotos? O Rogério disse: rapaz, estava tudo na minha cabeça, eu vou jogar fora, vou pegar a intuição que veio a partir do comentário do Drummond. Nós vamos fazer um álbum de fotografias inteiro, o Drummond se colocando no papel da criança que está maravilhada com o início da leitura no chão de casa, brincando com os livros, porque está sendo alfabetizado e está encantado com o mundo das palavras. Sugere para o Drummond com 80 anos, não se intimida e faz o ensaio. Então é um álbum inteiro de fotografias, o Drummond no chão de casa, manuseando os livros como um bom leitor ou como as crianças, quando estão sendo apresentadas a leitura, fazem. Quando o Drummond está fazendo o ensaio, vem a filha dele. O Drummond teve um filho que morreu na sequência do parto. Tem um poema, Aquele que Viveu Meia Hora, em homenagem a esse filho. Ficou bem machucado com o falecimento desse filho. Ficou Maria Julieta. E com Maria Julieta, o Drummond desenvolveu uma relação intelectual muito intensa. Maria Julieta era escritora de qualidade. Maria Julieta era quem tinha ingerência sobre o Drummond no plano intelectual. Era a filha com quem ele trocava questões relativas a textos, a poemas, assentos em conselhos literários, contratos com editoras. Portanto, era uma voz muito influente junto ao Drummond. A Maria Julieta entra, o Drummond com uma bandeja para levar água para as pessoas, os convidados estavam lá, fazendo entrevista há muito tempo, vê o pai deitado no chão, 80 anos, pessoas em cima fotografando, iluminação. Papai, larguei o senhor 5 minutos. O que é isso aqui? Aí ele diz: não, o moço falou que é um álbum, que ele tem que fazer um álbum, deitado no chão. Aí ele disse: não, mas álbum. Aí virou para o Rogério e disse: para publicar onde? Aí o Rogério diz: na capa do jornal. Você tá maluco, rapaz? Tá doido? Que vai expor meu pai de jeito nenhum. O Drummond, então, tinha uma liga tão boa com a filha que dá um sorriso diante dessa advertência, que é a foto de baixo. É a única não posada, é a única que o Drummond quebra o protocolo e dá um risinho ali, maroto, dessa relação que ele tinha com a filha. E
era muito tímido, Filma ali, Filipão. Filma ali, ó. Tá vendo qual foto é? Legal. Você dizia, amor, que ele... Não, ele era muito tímido, então esses registros são muito especiais, interessantes por isso, assim, porque o Rogério conseguiu captar a intimidade do Drummond, que ele não revelava para todo mundo. Ele era muito contido, muito comunicador com quem trocava cartas com ele, com quem ia até a casa dele, ele recebia, mas nessa interação de contar sobre ele, de se expor um pouco mais, ele era contido, ele era tímido, até como um bom mineiro. Mas nessa fase da vida, ele se permitiu, diante do Rogério Reis, que era um fotógrafo com o qual ele tinha uma relação assim, mais próxima, né, de confiança, ele se permitiu abrir a casa dele e ele está numa posição dessa, né, sentado no chão, na sala. Super informal. Daí, o álbum é publicado, é um sucesso, o álbum de fotografias, com a entrevista histórica do Drummond, nasce uma amizade entre o Drummond e o Rogério Reis. Como disse, isso aqui aconteceu em 1982. 5 anos depois, 87, Maria Julieta vai fazer um autoexame, percebe aqui um nódulo, vai ao médico, câncer de mama. Muito agressivo, muito avançado. Em 87 ela falece desse câncer. O Drummond, como eu disse, tinha uma relação muito grande com a filha, fica muito debilitado por conta desse falecimento. Não reúne forças sequer para atender ao velório da filha. 10, 11 dias depois, ele falece. Então, ele falece ali no luto imediato dessa filha com quem ele tinha uma relação extraordinária. Tudo isso, como eu disse para você, acontece em 82, o não falecimento, o álbum de fotografias. Em 83, o Rogério vai à casa do Drummond, porque nasceu uma pequena amizade ali entre eles, por conta do sucesso que foi entrevista e álbum. Passa a tarde jogando conversa fora, quando é no cair da tarde, o Drummond diz, vamos bater uma perna, vamos caminhar um pouco, sair daqui de casa, estamos há muito tempo aqui. O Rogério diz, vamos. Eles vão caminhar no calçadão, do outro lado da rua, lá em Copacabana, e num dado momento o Rogério vê o Drummond, vê a areia, vê o calçadão, vê o mar, vê a montanha, vê o rio, aí diz, rapaz, tive uma ideia, saca a câmera e diz, poeta, se levanta, dá uma olhada ali para as montanhas, eu vou fazer uma foto e vou pedir para o Hélio Gaspari postar na coluna dele, Drummond se encanta com a beleza do rio, o Drummond se inspirando com a beleza do rio. E aí o Drummond, que estava numa pose totalmente diferente, espontânea, disse, não, se a intenção é capturar minha inspiração, pode fazer a foto do jeito que eu estou, porque eu não sou um poeta da natureza. Há muitos poetas da natureza. Eu sou um poeta do cotidiano, eu sou um poeta da cidade, eu sou um poeta do centro, eu sou um poeta da casa, dos ônibus, das historietas da cidade, das pessoas. Não seria fiel se você fizesse essa foto. O Rogério espera o Drummond ficar espontâneo novamente e faz a foto, que é essa foto aqui. Então, na verdade, primeiro nós tivemos a foto, depois nós temos a estátua conhecida, famosa lá da Orla de Copacabana, que aqui acolá um desavisado leva o óculos do poeta para casa e tal. Primeiro foi a foto, tirada em 83 pelo Rogério Reis, que é o mesmo Rogério Reis desse álbum aqui. Aqui você tem a Dona Ofélia, filha do irmão, como ele nasceu em Itabira, como ele foi para BH, como ele foi para o Rio de Janeiro. E nesse registro se forma no curso de enfermagem. Pratica a profissão, exerce a profissão por 15 anos. Quando estava com 15 anos como enfermeira no Rio, chega a notícia. Olha, é um conterrâneo nosso, ilustríssimo, por quem nós mineiros morremos de amor, cometeu um desatino, uma loucura, jogou a vida política dele no lixo. Inventou de construir uma capital no meio do nada, só tem barro, lá no Cerrado, achou que os cariocas no dia seguinte iam migrar para lá, onde era a capital. Ninguém quer ir, ninguém vai para lá. E nós estamos aqui tentando ajudar, rapaz, estamos desesperados. Viemos apelar para você se mudar para Brasília, para a capital. O mineiro ilustre era o Juscelino, né? Não o mensageiro, mas essa figura que os mineiros estavam tentando ajudar diante da dificuldade de povoar Brasília. A Dona Ofélia disse, não, mas não tem interesse, olha, vai ter um concurso. A senhora faz um curso de biblioteconomia. Caramba, eu sou enfermeira, o que tem a ver? Vai ter um curso para bibliotecário da Câmara dos Deputados. E eu acho que se você preencher esses requisitos,
seria bom. Ela vai falar com o marido, Henrique, avô da Rebeca, já descartando a possibilidade. O Henrique diz, o que o emprego oferece? Isso eu nem perguntei. Ele me deu um papel, eu nem abri, eu já descartei de cara. Eu disse, não, calma. Deixa eu ver o que o emprego oferece. Quando ele foi ver, era a Brasília dos sonhos. Então era o melhor salário possível, a melhor creche para as crianças possível, linha de crédito a juros quase negativo, tudo, casa, apartamento, tudo um pacote que era impensável se conseguir em outro lugar. O marido diz, olha, se eu fosse você, eu consideraria. Ela então faz o curso de biblioteconomia, vem para Brasília, se torna bibliotecária da Câmara dos Deputados e trabalha lá até se aposentar. No Natal do ano passado, ela já com 101 anos, eu pergunto para ela, e aí, dona Ofélia? Um século de vida, mais um pouquinho, olhando para trás, o que a senhora achou da troca? Trocar o Rio por Brasília, trocar a enfermagem por uma biblioteca? Foi negócio ou a senhora saiu perdendo? Você vê um depoimento de uma pessoa de mais de 100 anos, ela diz, Saul, eu olho para trás, na minha vida, eu não poderia ter tido uma vida mais feliz do que eu tive quando trabalhava na biblioteca da Câmara. Então ela disse que era muito organizado, que um acervo muito rico, não faltava orçamento para o que a biblioteca precisava, projetos especiais, catalogar documentos do Império, assistir a Assembleia Nacional Constituinte. Então isso foi a melhor vida que eu poderia ter tido. Uma pergunta, agora trazendo para a advocacia. Qual que é o impacto que vocês observam que a literatura, a cultura trazem para a advocacia? Uma advocacia de alto nível. Você acha que é possível fazer uma advocacia sem uma sofisticação legal, sem ter esse nível cultural, sem buscar ler Drummond? Aqui está até uma frase legal, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Filma aqui, irmão. O que você acha desse contexto todo? Você e Rebeca, o que vocês acham disso? André, eu acho que, assim, claro, cada um tem sua história, a sua afinidade literária, cultural. Mas eu acho que para a advocacia isso se abre um novo mundo. Porque na advocacia a gente está acostumado a redigir peça, a elaborar uma sustentação oral, e hoje cada vez mais acho que a sustentação oral se exige, né, um posicionamento na tribuna, uma concatenação das ideias, até o que a gente fala do storytelling, né, como exerce influência. E eu acho que isso, a vertente literária fora do direito te traz essa riqueza para dentro da advocacia e para dentro da sua vida. Então, por exemplo, quando você lê um romance, né, de um autor mais conhecido ou menos conhecido, você está entrando ali no mundo de novos personagens, a sua mente está trabalhando ali, a sua criatividade está ali afiada. Então, você pode buscar, não só num Drummond, numa poesia, mas um livro que você esteja ali engajado, esses elementos que te fornecem ferramentas para, na hora que você estiver ali na sua advocacia, redigindo uma peça, se dirigindo a um magistrado, a um ministro, uma ministra, fazendo sua sustentação oral, aquilo ali, tudo na hora, acho que vem como elementos de criatividade, de argumentação, enfim, é um mundo novo que se abre. Essa eu acho que é a minha opinião. Vocês sabem se... Não, e tem a dimensão da Rebeca, que é a correlação cultura, literatura e a prática jurídica, mas tem uma dimensão da própria visita ao escritório. Aqui é um escritório de advocacia, é um lugar de tensão, é um lugar que, em regra, a pessoa não queria estar lá. Eu estou lá porque eu sou réu, ou eu estou lá porque eu tive que brigar com alguém. Eu estou lá porque eu estou envolvido numa disputa. Eu estou lá porque eu ganhei, mas não recebi, ou porque eu perdi. Não é um lugar, em regra, que a pessoa vai para se divertir, a pessoa vai para enfrentar problemas. E quando nós colocamos o Memorial Drummond aqui, eu me lembro bem que chegou uma executiva multinacional, São Paulo, com todo aquele perfil. Uma vida acelerada, uma vida estressante. Chegou aqui com 2 fonezinhos de ouvido fazendo reunião. Abri a porta, fui receber do jeito que eu recebi você, e aí pediu para eu parar em reunião, fiquei aqui esperando ela terminar a reunião. Quando terminou a reunião, ela disse, olha, daqui a meia hora eu entro em outra reunião. Então vamos acelerar logo o que a gente tem para conversar, porque eu vou ficar sem tempo. E tem um tour, todo mundo que vem a primeira vez tem um tour. Aí eu disse, olha, todo mundo que vem aqui a primeira vez tem um tour, mas desse jeito que você está aí,
passa por cima desse tour aí, vai logo falar de problema e ponto final. Eu disse, que tour? Aí eu mostrei, não, eu vou contar um pouco disso aqui. Aí eu acho que ela ficou meio constrangida com a negativa. Aí disse, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer esse tour. Aí eu fiz o tour. Quando termina o tour, eu coloco aqui, tem um sistema de som, vou colocar para ti, eu coloco um poema, Consolo na Praia, do Drummond, declamado pelo próprio Drummond. Um áudio que gravou em casa, a gente tem esse áudio aqui. Aí eu coloquei para ela. O poema diz algo assim, vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Então é um poema que vai trazendo esperança para a vida adulta. Quando eu terminei o poema, a executiva estava se derramando em lágrimas, chorando. E meu, que aquele tipo, que eu fiz alguma coisa que é errada, que eu fiz. Cara, eu estava precisando disso. Eu estava precisando disso aqui. Essa agitação, isso aqui foi meio terapêutico para mim. Então tem a dimensão da sua provocação, o manuseio da escrita, da literatura, como é que você converte no seu linguajar, na sua escrita, e tem o próprio ambiente, professor, tem o próprio ambiente, reduzir a tensão. Só uma questão, só para a turma que está nos acompanhando aqui entender. Hoje em dia, qual que é o foco do escritório? Quais são as causas que vocês estão à frente hoje? Qual que é o nicho? Para a turma entender qual que é o cenário do escritório hoje. A gente hoje tem uma atuação no Supremo, no STJ majoritariamente, mas tem processos no TRF da primeira região, tem processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Fica mais fácil dizer o que a gente não pega. Então, por exemplo, o que é que a gente não atua? Em matérias ultra especializadas, distintas das nossas especializações. Rebeca é tributarista, eu sou constitucionalista. Então, criminal. A gente não faz criminal. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é uma matéria que reclama especialização e que nós, em 20 anos, eu nunca fiz. Eu não vou treinar com um negócio dessa gravidade. A gente faz essas aventuras, né? Assim, olha, a gente não tem expertise perante determinado tribunal ou perante determinada matéria, logo a gente trabalha muito com parcerias. A gente tem essa pessoa que é um parceiro de confiança, que, né, trabalha bem, que tem um bom perfil profissional, e aí a gente pode indicar, enfim, conversar, fazer uma ponte. Mas daí a agir naquele processo a gente não faz. Trabalhista, outro exemplo, trabalhista. Você faz trabalhista? A reclamação trabalhista eu não faço, porque eu nunca inquiri uma testemunha, porque eu nunca nomeei um perito, porque eu nunca apresentei quesitos. Me falta essa experiência. Agora, a disputa virou uma tese jurídica no TST. Lá você atua? Atua. Porque a atuação é parecida. Há uma tese jurídica que vai ser convertida no memorial, vai ser a deixa para uma audiência que vai reclamar quando do julgamento uma sustentação. Isso aqui dá para fazer. E a gente faz. Isso que eu acho que é interessante dos tribunais superiores, de modo geral, né? Que você está começando a trabalhar com teses. Nós conversávamos nos bastidores sobre isso. Minha atuação, por exemplo, tributária, desde o início ali da minha formação enquanto advogada. Mas, quando a gente abre o escritório, o leque se abre. Porque a gente está focando principalmente em STJ, por exemplo, em que você está montando teses. O processo já está todo formado, desde as instâncias ordinárias, está subindo para o Superior Tribunal de Justiça, com aquele processo já todo organizado e formado, e aqui você precisa adicionar os elementos de convencimento do STJ e a formação de tese para que aquele caso finalize, finde, enfim, eu possa voltar para as instâncias ordinárias. E uma curiosidade que eu já vi da atuação que vocês fazem. Atuações, por exemplo, tem uma sustentação sua que eu gosto muito, que envolve motorista de aplicativo. Sim. Acho que você representava 99 Isso ali. mesmo. Já vi sustentações suas envolvendo, na verdade, representando associações, não sei se era associação de aeroporto. Também. Então, o que é esse nicho aí específico? Me detalha esse cenário, por que eu estou perguntando isso? Nossa audiência são 30 milhões de visualizações mensais. Então aqui, nós estamos falando com um advogado que às vezes está lá em Tucuruí, no Pará, está lá no Marajó, no Pará. Faça essa pergunta porque às vezes isso revela para ele uma perspectiva de atuação
que desborda daquele, aqui tem o direito civil, tem o direito criminal, tem o direito trabalhista, tem o previdenciário, que é o arroz com feijão que é apresentado na faculdade ali. Então, dentro desse contexto, o que é essa atuação, por exemplo? O nosso cliente, ele é uma pessoa jurídica ou entidade representativa. Então, o que é a pessoa jurídica? Normalmente uma empresa tem um problema tributário, isso chega em Brasília na via recursal, ela nos procura. Recorrente ou recorrida, nós vamos fazer a defesa dessa pessoa jurídica. Entendi. Ou ela tem um problema societário, que foi judicializado e que chegou nas turmas de direito privado do STJ. Não é tributário, não é direito público, é uma disputa societária, mas está lá no tribunal. Entendi. A gente vai representar essa pessoa jurídica. Tirando as pessoas jurídicas que se veem em disputas de toda ordem, vem as entidades representativas que quase sempre ajuizam ações diretas no Supremo, daí a nossa representação, ou participa como amigas da corte em temas que tocam os interesses dela. Nós temos uma disputa no Supremo que envolve o aeroporto. A disputa chega do Supremo envolvendo duas empresas que estão litigando, mas isso interessa ao setor representativo dos aeroportos no Brasil, que querem participar da disputa. E aí vem aqui no escritório e nos procura para fazer esse patrocínio. A nossa representação pessoa física, ela é muito reduzida e quase sempre concentrada no Conselho Nacional de Justiça. Aí tudo bem, eu posso representar um magistrado que viu um processo administrativo disciplinar contra ele, está sofrendo uma correção, um serventuário de cartório. E aí, a pessoa que está, o delegatário da serventia, está sofrendo um procedimento no conselho. Aí tudo bem, nós vamos defender a pessoa física, mas é em menor extensão. Uma pergunta, eu sei que vocês dois já trabalharam em escritórios grandes. E ao construir o escritório, vocês fizeram uma boutique. Qual foi a ideia? Por que uma boutique? Por que não? Aprenderam no grande e decidiram fazer a casa de máquinas aqui, aquele crochê mesmo que você faz na mão, ponto a ponto. Qual foi a ideia disso? Eu vou responder, acho que o nosso sentimento é muito parecido, as casas em que estivemos são casas parecidas e a nossa intenção de abrir o próprio escritório foi motivada pelas mesmas razões. Então, em alguma medida, estou também falando pela Rebeca. Quando estávamos ambos em escritórios grandes, havia, por um lado, o fascínio por aquele tamanho, o tamanho da sede, a quantidade de colegas, o tamanho da festa de fim de ano. Então, aquela coisa grandiosa, aquilo tem o seu valor, aquilo tem o seu encantamento, tem o seu fascínio. Você atender 500 clientes, você criar um tipo de laço com 100 diretores jurídicos, você se envolver com 100 parceiros, tudo grande demais. Há um fascínio em relação àquilo. Só que 10 anos depois dessa vida, nós tivemos o sentimento de que, a despeito disso, o que nos dá prazer, o que nós fazemos com gosto, aquele trabalho que a gente vira à noite, aquele trabalho que consome o nosso final de semana e a gente está contente, a gente está feliz, é a menor parte. É um ou outro caso especial. É aquele caso especial que realmente chamou a tua atenção. E a partir daqui vem toda a motivação, vem todo o gás. O volume, no longo prazo, começou a tirar nossa motivação. Então, quando nós abrimos, nós escrevemos um para o outro na pedra. Lá tem que ter processo que a gente está com gás, a gente está motivado, a gente está virando noite, a gente está dormindo e acordando pensando no processo. E hoje, se você abrir aqui no nosso sistema a planilha de processo do escritório inteiro, não dá 30 casos. De um escritório inteiro. Foi o nosso primeiro mandamento, eu acho, quando a gente abriu o escritório. Olha, a gente vai ser um escritório pequeno, com grandes casos, grandes clientes, mas vai ser pequeno no tamanho dos processos, né, da quantidade de processos. As casas nas quais a gente passou foram grandes escolas. Esses escritórios de grande porte são grandes escolas. Eu até recomendo assim, para jovens advogados que queiram mesmo seguir na carreira da advocacia, ter uma experiência em escritório grande, porque pode adorar ir lá fazer uma carreira, ou pode, no mínimo, por baixo, sair para uma outra casa menor, enfim, de menor porte, com uma bagagem imensa.
É uma bagagem de profissionalismo, então os escritórios grandes, eles têm como regra toda uma estrutura hierárquica, que é interessante você, enquanto jovem, entender como é que funciona, né? Entender de onde vem aquela ordem ou a quem você tem que se dirigir, aprender com os outros profissionais que já estão há longo tempo na estrada, a estrutura de como é que se pensa um processo, como é que se organiza, como é que se gera um escritório. Então, acho que essas casas deram para a gente todo esse arsenal para que a gente aplicasse hoje, mas com o nosso mandamento de um escritório pequeno. E isso porque era realmente o nosso ideal para a nossa vida, né? Na nossa fase final profissional, que seria a abertura do escritório, a gente já tinha isso muito bem delimitado. Como disse o Sal, a gente escreveu na tela. E é assim que a gente gostaria de seguir. Sem processo de massa, mas podendo analisar cada um com muito cuidado, assim, ter o contato com os nossos clientes. Então, à medida que você vai crescendo, cresce em volume, você não consegue, ainda que você tenha inteligência artificial, você vai formar a sua equipe, mas inevitavelmente você não vai conseguir dar aquela atenção para aqueles processos que assim que necessitam dessa atenção. Muito verdade, Cid. Deixa eu ligar contigo, André, antes de eu me perguntar. Tá. Depois eu quero te mostrar, quero te ouvir agora, quero te contar a história dessa marca. Eu quero saber a história dessa marca aí também. Mas só pra gente... Vamos acabar aqui a história. Acabar o tour. Iríamos abrir os nossos escritórios, cada um de boca fechada pro patrão, que às vezes você fala patrão, o patrão nela o negócio. Aí eu fiquei calado na minha, ela ficou calada na dela, mas nós fomos a Itabira para que a Rebeca se reencontrasse com as raízes da família, uma vez que o escritório passaria a ter o nome Drummond de Andrade também. Então, eu até disse para ela, no início a gente estava, sou mais velho que a Rebeca, quase 10 anos, consequentemente, com quase 10 anos de mais tempo de formado. Quando abrimos o escritório, a primeira impressão é que ia focar no Torinho Leal, porque era o nome que estava 10 anos mais no mercado. Só que depois evoluímos para dizer, não, vamos botar o Drummond de Andrade. E eu disse para a Rebeca, olha, a gente pode até botar o Drummond de Andrade. Para mim é uma honra. Agora eu vou te dizer, se num escritório com o nome desse, uma pessoa um dia numa petição errar uma crase, rapaz, vai ser um constrangimento muito grande, para a família. André, pegando esse gancho, que tem uma história muito bacana, que lá atrás, quando eu estava nesse grande escritório que eu trabalhei, que foi uma casa maravilhosa para mim, eu atuava muito no STJ, né? E aí eu assinava as petições Rebeca Miller, que meu nome é grande, é Rebeca Drummond de Andrade Miller e Santos. Drummond de Andrade Miller é da minha mãe, a parte materna, só o Santos que é do meu pai. E aí eu assinava Rebeca Miller, uma forma mais fácil, né, de endereçar a petição, sem um nome muito grande. Cheguei para uma audiência com o ministro de aposentado, que é o ministro Napoleão Maia, e aí ele tinha o costume, com os advogados, de imprimir a capa do processo, assim, imprimir ali aqueles dados, né, os advogados, as partes envolvidas, para poder se dirigir melhor e entender o que estava acontecendo. E assim ele fez. E aí ele viu o memorial escrito Rebeca Miller, assinando junto com o sócio do escritório, e aí ele olhou a capa desses autos e falou assim, Drummond de Andrade? Aí o que ele já começando o processo mudou, rumou para o campo literário, que ele é um grande apreciador das poesias, enfim. É Drummond de Andrade, é isso mesmo? Eu falei, sim, ministro, ele é meu tio bisavô, minha avó é sobrinha dele, etc. Ele, eu não acredito. E aí ele começou a conversar e perguntar dos poemas e tudo, e aí ele falou, menina, por que você está assinando Rebeca Miller? Você tem que imediatamente corrigir isso e colocar Rebeca Drummond de Andrade. A partir de agora é Rebeca Drummond de Andrade. E aquilo ali me despertou. Teve um rebranding, um reposicionamento de marca, Lúcio. E aquilo ali me despertou. Feito um despacho. Então, veja a magia né, das audiências, de tudo que as coisas acontecem assim, dessa forma. E a partir daí aquilo ali me acendeu um clique. Eu falei, gente, é mesmo. E eu sempre fui, assim, fã dessas questões ancestrais. Então, eu acho que a força de todos nós aqui está em olhar um pouco do passado. Não para ficar na melancolia, mas para entender quem veio antes da gente na nossa família e se identificar, às vezes, com algumas pessoas que foram a força da família naquele momento, né? Então, eu gosto muito disso, eu gosto de entender o passado, eu gosto de entender a história, não só geral do nosso país, por exemplo, mas a minha história. Então, eu já tinha isso comigo, carregando ali na minha bagagem, só esperando o momento certo. Quando o ministro fala isso, aí foi a virada de chave. Eu falei, gente, é mesmo, eu tenho que assinar assim. Eu passei a, aos poucos, mudar um pouquinho, até que quando veio o escritório, agora é a hora. Agora é o grande momento. Eu fui casar com a Rebeca, aí eu liguei pro meu pai. Meu pai mora no Piauí.
Raimundo Nonato. Aí eu liguei, disse, eu vou casar e tudo, Rebeca. Aí ele disse, rapaz, tem que casar, agora tem que conversar com ela para mudar o nome. Lá é sagrado, né? A mulher é o nome do marido, né? É sagrado, todo mundo. Aí você já conversou com ela para ela botar noções, você imagina, né? A Rebeca Nonato. Aí eu disse, pai, eu tô achando que hoje em dia a legislação permite, o negócio é eu botar o dela. Saúde do mundo de Andrade lança seu novo livro. Ô, professor, esse é o estouro. Mas cada um ficou com o seu cada qual. Saúde do Andrade e Rebeca do Mundo de Andrade. André, deixa eu não ficar na tua frente, Rebeca. André gostou dessa frase. André gostou dessa frase. As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Poema Nosso Tempo, publicado em 1945. A Segunda Guerra Mundial exerceu uma influência tremenda junto ao Drummond. Muita gente ficou em cima do muro na Segunda Guerra Mundial, porque até o início não estava tão claro quem era o bandido, quem era o mocinho ali. Num dado momento é que a coisa fica explícita e a turma toma partido pelo eixo que se tornou o vencedor da guerra, Estados Unidos, Companhia Limitada. Mas no começo, o próprio Getúlio estava tentando entender até onde aquilo ia. E tinha algum tipo de flerte com o Reich alemão. O Drummond não. O Drummond muito cedo já tomou partido. E esse é um poema de 1945, portanto, do último ano, quando encerra a Segunda Guerra Mundial. E o Drummond vem no poema Nosso Tempo, é o maior poema dele, e diz: tudo isso aconteceu do mundo, toda essa crueldade, teve lei. Sempre teve lei. Nunca foi por falta de lei. Aí ele vem. As leis não bastam. Os lírios, a primavera, a coisa boa, o humanismo, o florescimento da dignidade humana, não nasce nas leis. Aí, às vezes, eu venho aqui, quando vem magistrado, que está com alguma questão do CNJ, eles olham, aí diz, rapaz, ele tem toda a razão, os lírios somos nós, que é os juízes, né? Os juízes são os juízes. Quando vem advogado, ele diz, rapaz, o Drummond tinha razão, os lírios somos nós. Então eu não sei exatamente se é advogado, se é juiz, se é do Ministério Público, se é da pessoa. Quem são esses lírios? Mas a primeira etapa sem dúvida, as leis são insuficientes para resolver todos os problemas. E o que mais que explica mais aqui dessa dinâmica, essa nota, essa coisa toda, o que é? Aqui nós temos uma nota de Cruzados Novos, feita em memória do Drummond. Então, o Drummond estampa essa nota, em razão, claro, de tudo que ele representa. Aqui você tem livros variados do Drummond. Esse aqui eu achei mais interessante, né? São obras raras, obras com dedicatória do próprio Drummond, o Rio aqui em 1974. E tem uma aqui muito interessante, me permite? Que essa aqui, ela está aqui não por acaso, ela não tem nada a ver com Drummond diretamente. Literatura Brasileira em Curso, que foi da editora Bloch. E teve uma celeuma enorme jurídica em torno dessa obra aqui, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, porque o Drummond e a turma dele já estavam um pouco desgastados assim, com relação aos direitos autorais. À época não tinha uma legislação robusta que regulasse essa parte de pagamento de direitos autorais, as obras eram utilizadas e copiadas, né? Então já havia um movimento de indignação com relação a isso e uma necessidade de uma mudança legislativa. O Drummond, então, resolve judicializar essa questão por conta dessa obra que foi lançada sem autorização dele, com trechos íntegras de crônicas, de poemas dele, e essa discussão chega no Supremo. E ele ganha no Supremo Tribunal Federal. E a partir dessa vitória que a Rebeca conta, o Drummond leva uma disputa sobre direito autoral que tocava ele até o Supremo Tribunal Federal, vem posteriormente a Lei de Direitos Autorais, que incorpora a lógica fruto desse precedente. Não pode pegar uma obra de um autor, fazer coletânea, fazer dinheiro em cima e o autor não receber nada. Essa é uma vitória. Parece, o que consta, os organizadores nem oferiram nenhum dinheiro. Foi mais a editora mesmo que teve os louros, né? Sim. E aí Muito acaba legal. O Drummond, André, ele, para além de tudo, ele era bom cronista, então era um cronista influente.
ele era um bom tradutor, em obras importantes traduzidas por Drummond, e o Drummond brincava com caricaturas. Isso aqui tudo é dele. Ele que fazia isso aqui com autocaricaturas. CDA, Carlos Drummond de Andrade. Quando você está em Itabira, você vai atravessar a rua, em qualquer lugar da cidade, tem a faixa de pedestre e tem um semáforo do pedestre. A lâmpada do semáforo do pedestre da cidade inteira é isso aqui. O verde e o vermelho, esse rostinho aqui do Drummond na cidade toda. Essa é uma carta, isso é curioso. Essa é uma carta, quando nós viemos para cá, eu avisei minha família no grupo do WhatsApp, quase em cima da hora de inaugurar, e a Rebeca avisou a família dela. A minha família nordestina deu um trato para a coisa à luz da nossa nordestinidade. Então eu passei um mês aqui, depois que eu avisei para a família, lá no Piauí, que abriu o escritório, tocava uma campainha, aí eu ia correndo, rapaz, será que é um cliente? Será que é um cliente? Podia ser um cliente para ajudar a pagar aqui as contas. Aí corria, aí era o correio com a caixa, quando eu abri a caixa, aí tinha um conjunto de pano de prato, outro tinha uma xícara, o cara tem um tipo mandou uma chaleira, meio que confundiu, acho que tá achando que eu estava casando com a Rebeca, e foi quem ajudou a montar. E a família da Rebeca, a minha sogra especialmente, a Maria, quieta sem fazer nada. Disse, rapaz, minha sogra está demorando muito, que minha sogra não se mexe e tal, não vou cobrar, não tenho obrigação, não vou reclamar com a Rebeca, vai chateá-la, bora esperar. Certo dia ela chega e diz, está aqui minha contribuição para o escritório. E aí traz uma carta, eram cartões, isso aqui a gente reconstruiu, né, na gráfica, fez um tratamento, eram cartões de correspondência dela com o Carlos Drummond de Andrade, o tio dela. E aí o Drummond aqui, Rio, 9 de outubro de 85, querida Maria, conta toda uma história para ela sobre um amigo da Maria que achava que era um bom escritor, pediu para o Drummond avaliar a obra dele, o Drummond achou que ele era fraco e tal. E aí no final ele diz, um beijo carinhoso do tio Carlos. Aí fizemos o tratamento, fizemos a montagem, colocamos aqui. No dia que a Maria veio aqui, um ano depois, eu disse, minha sogra, rapaz, eu fiquei muito ansioso ali, preocupado com o fato da senhora não ter dado um presente no começo do escritório, mas hoje eu acho, se nós formos fazer um inventário, aquela carta que a senhora deu talvez no leilão valha mais que a chaleira que o pessoal mandou para mim. E aí a gente fica com essa carta aqui. E a outra questão, que eu acho que é legal também, é só uma parte, né? Mas dessa frase aqui, é que ela é muito usada no judiciário. Quando você pega a ministra Suzete, nossa saudosa ministra, quando ela se aposenta e ela faz o discurso final ali no STJ, ela menciona o fecho dela justamente essa frase do Drummond. Carmen Lúcia sempre recorda também, em alguns julgamentos, essa frase. As juristas mineiras adoram. Uma pergunta. Hoje, qual que é a estrutura de escritório em termos de pessoas? Como é que vocês estruturaram isso aqui? Quando eu trabalhei com o professor Aires, lá já era um escritório menor, infinitamente menor, do que era o Pinheiro Neto. Então, já tinha um modelo mais próximo do que eu gostaria que fosse o meu se um dia eu tivesse um escritório. O escritório do professor cresceu e tal, hoje não é um escritório pequeno mais, só no mínimo médio. Mas quando eu estava lá, o que eu observei? Os meus casos, os casos que competiam a mim tocar lá, eram tocados. Eu, um colega para estar ao meu lado, segurando aqueles problemas mais relevantes, um advogado júnior, que era para ajudar nas atribuições mais cotidianas, e um estagiário. Então a equipe era eu, um outro, júnior, estagiário. E precisava de um administrativo. Quem vai emitir a nota fiscal, quem vai pegar a assinatura do contrato, quem vai comprar cápsula de café, quem vai cotar o toner da impressora, quem vai falar com o TI porque a internet acabou. Tinha um administrativo que fazia isso. Então, quando nós viemos para cá, não tinha formato nessa estrutura organizacional, e eu disse para a Rebeca, olha, lá funcionou comigo lindamente. Eu acho que a gente pode tentar espelhar isso lá. E hoje é o nosso modelo. Saul, Rebeca, Marta. Estávamos com Maria Eduarda, estagiária, Dulce, administrativo. E aí, prestadores de serviço. Eu preciso de limpeza, prestador de serviço. Eu preciso de TI, prestador de serviço. Eu preciso de marketing,
prestador de serviço. Eu preciso de assessoria de imprensa, prestador de serviço. São, portanto, terceirizados. Muito legal. E da marca, o que eu queria te perguntar, eu vi que eu não soube identificar por falha cultural minha, mas eu vi que você convidou um grande cara para arquitetar essa marca. Por que eu sei? Porque vocês fizeram um evento aqui, um monte de gente tirando foto com o designer que fez a marca, mas quem é esse homem? Eu fui procurar saber quem é. Então me conta a história da marca aí. Vamos lá. Aqui nós temos um profissional, que é o Fábio, profissional design gráfico do estado do Rio Grande do Sul, que é o idealizador dessa marca. Eu vou já casar com esse momento que você referenciou. Então, contratamos o Fábio, foi uma indicação de um colega com quem o Fábio já tinha trabalhado. O Fábio devolve com uma logo que lembrava muito o Congresso Nacional. Não nos esqueçamos que Fábio não é daqui. Fábio está lá no Rio Grande do Sul. Daí a gente recebe, já era uma marca bonita, mas a gente volta para o Fábio e diz, olha, Fábio, Brasília é indissociável do Congresso. Só que o Congresso é política. Nós estamos abrindo história de advocacia e a gente precisa de outras associações. Você não pode ir a fundo no espectro político, que descaracteriza o nosso trabalho. Beleza, me manda fotos. Aí, lá se vai a gente pegar aqui fotos de tribunais aleatoriamente, e no meio das fotos foi uma foto minha tirada em 2006, no local onde eu trabalhava, que era a Pátria, na frente de um quadro do Supremo. Eu, 24 anos, 25 anos, daquele naipe. Terno bege, gravata caramelo, combinando com sapato caramelo e tal, aquele estilo. Daí, eu mando para ele. Ele volta e diz, mas me explica esse contexto aqui dessa foto. Por que você foi para frente desse quadro? Cara, isso é o Supremo Tribunal Federal, é o conto de fadas, é o sonho, é a ambição maior, é o ângulo de culpa. Todos nós somos ensinados a entender que o Supremo é o mais poderoso, o Supremo é a última palavra, o Supremo é a última instância. E eu estava colocado na frente do tribunal. E o tribunal estava retratado por quem está na Praça dos Três Poderes. Se você se colocar na frente do tribunal, na frente da Estatua da Justiça. Aí disse, tudo bem, eu vou trabalhar essa marca. Quando volta, eu volto com isso aqui. E eu digo, e aí? Me conte a história da marca. Bom, tá aqui. Torinho Leal, Saul. Drummond de Andrade, Rebeca. Advocacia, neutro. Aqui eu tenho a fachada do Supremo, que foi o lugar que você, há 19 anos, aleatoriamente escolheu para tirar sua primeira foto no seu primeiro emprego em Brasília. Nós temos o palácio, que parece flutuar, típico das construções do Niemeyer, as linhas curvas e retas que notabilizam Brasília. Esse tipo de teto, aqui é o palácio. Mas também é Torinho Leal, Drummond, ele inverteu o A, de Andrade. Que quando você olha a distância, parece uma coisa só. Mas não pode ser uma coisa só, porque são duas individualidades, são dois universos distintos. Que quando trabalha a harmonia, dá todo o significado para o todo, para a marca. Seja verdade ou não seja, eu achei bonita a história. Aí peguei e mantive isso aqui. Quando nós colocamos, a arquiteta, Denise Zuba, chegou aqui, estava nos ajudando a montar, aí a gente chega com essa placa, sem pedir autorização dela. Quando ela vem fazer uma visita, diz isso aqui. Não, nós votamos. Cara, mas não pode. Tem que conversar comigo, sou arquiteto, eu vou te dar dica, eu vou te orientar, tal. Pode simplesmente fazer. Me conta a história da marca. Eu contei essa história que eu acabei de contar para vocês. 15 dias depois, ela aparece aqui, as barronas de ferro imensas, gigantes. Tá aqui. Você vai fincar na pedra de entrada da estrutura do teu escritório, vai gravar isso na pedra, para todo dia que você e a Rebeca entrarem aqui ou saírem daqui, especialmente nos dias mais difíceis, e eles virão, vocês olhem para essa marca e se lembrem do que vocês tinham no coração quando você decidiu abrir o escritório. Que legal. Gravou aí e aí está. E só uma pergunta, eu acho que é legal. Aí o designer é porque tive que fazer isso para não confundir. Tempos depois, quando o escritório completa um ano, a gente chama o Hans Donner para vir aqui entregar uma premiação para os nossos clientes e parceiros. E o Hans Donner ficou encantado com a marca. E aí tirou foto aqui apontando, tirou foto aqui no outro.
E a turma espalhou essas fotos. O Hans Donner fez a marca do espetáculo Saul. O pai que fez. Ah, que legal. Agora, acho que uma curiosidade que é legal. Pô, uma história foi preparada num capricho muito especial, mas acho que é legal fazer essa pergunta para situar quem está nos acompanhando e está começando. Mas quem está começando olha para esse belíssimo escritório, fala, não, mas não tem condição de eu marcar minha marca na pedra, uma logo bonita dessa, tão pensada. Eu fiz lá no Canva, meu cartão. Então, só para contextualizar, quantos anos de advocacia do Saul e da Rebeca, e mais ou menos o contexto assim, breve de trajetória acadêmica, experiências internacionais, antes de cravar a marca na pedra? Me formo em 2005, chego em Brasília em 2005, na eterna epopeia da diáspora nordestina. Que em Brasília, você é prova disso, não é só nordestina, que é o sujeito jovem, que no seu ecossistema entendeu que não tinha muito horizonte, e ele mira Brasília para começar a vida do jeito que dá. Então, aqui em Brasília eu tenho um recibo, eu vou te mandar esse recibo, eu tenho um recibo do primeiro lugar onde eu morei aqui. Então, a pousada, lá eu tenho um recibo, no primeiro lugar que eu vivi. Pousada JK, W3 Sul, R$450 um mês. Rapaz, você viver num lugar por R$450, tava no preço. É pousada JK, a melhor Não, que há. aí você ia na pousada JK, que eu vivia, aí contrataram um marqueteiro para ajudar a pousada. Aí o marqueteiro botou uma faixa embaixo. Então em cima tinha o nome pousada JK, o marqueteiro botou embaixo. A melhor que há. Então, foi lá que começou. Aí, a partir daí, tem uma trajetória sobre a qual eu já tive a alegria de conversar com você no seu podcast. Uma trajetória de 2 anos numa empresa, Pátria, 10 anos no outro escritório, Pinheiro Neto, 7 anos no outro escritório, Ares Brito, são 19 anos aqui já contado, 19 anos de estrada, fazendo cursos nesse intervalo, fazendo viagens nesse intervalo, para depois dessa jornada, abrir o nosso. Então, esse escritório, claro, ele não nasceu da noite para o dia. Ele é fruto, no meu caso, de uma jornada de 19 anos. Rebeca se forma, vai trabalhar no primeiro escritório, um escritório pequeno. A partir daí, vai migrando de escritório para escritório, até chegar no escritório em que ela se sente bem. O Veirano é a casa do coração dela, sem nenhum prejuízo dos outros onde ela passou. O Veirano foi o lugar onde ela realmente se encontrou mais, para então abrirmos o nosso escritório. Agora, apesar, no meu caso, 19 anos de estrada para chegar até aqui, o caminho começou no primeiro dia. Quando eu entrei na pousada JK, já tinha algo dentro de mim que sonhava em um dia estar onde a gente está hoje. Portanto, você pode estar onde você estiver, você pode ter o escritório mais modesto que você tiver. Você precisa alimentar dentro de si a capacidade de sonhar. E casar essa capacidade com acordar cedo e ir trabalhar. Quando essa coisa lúdica, essa coisa mágica, subjetiva, de se imaginar em algo que preenche suas ambições, se encontra com a disposição para trabalhar, os astros se alinham e a magia acontece. E André, assim, a minha trajetória, eu me formo em 2011, final de 2011, fiz uma faculdade particular, não era das melhores universidades, faculdades, segui minha trajetória já na advocacia, porque eu tinha certeza que eu queria advogar. Então, desde muito pequena, tinha algo dentro de mim, eu sempre falo essa história, porque para mim, eu tenho até hoje esse caderno, que era um caderno de desenho da escola, em que você tinha que dizer o que você queria ser quando crescesse, e desenhar. E eu comecei desenhando um prédio. E a professora falou assim, que prédio é esse aqui, né? O que é isso? Eu falei, não, professora, é um banco. Aí, você quer ser bancária e tal? Eu não, quero ser dona do banco. Porque eu vou ter todo o dinheiro para poder realizar os meus sonhos, eu vou imprimir o dinheiro, né? Aí, então, assim, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque desde pequena, eu já tinha dentro de mim duas premissas. Eu queria ter algo que fosse meu, e eu queria ser dona do meu próprio negócio, e eu queria sonhar alto, sempre quis sonhar alto. E, de fato, sempre sonhei alto, até hoje sonho. Então, o fato de não ter tido uma trajetória assim, de estrelinhas, a melhor universidade, claro que você tem que batalhar para estar nos melhores lugares, mas não foi a minha realidade. Mas isso não me impediu de sonhar
trabalhar para chegar nesse momento crucial que é o nosso escritório, que tem muito trabalho pela frente, a trajetória segue. Mas o fato de ter o próprio escritório é a grande realização de um sonho que começou muito lá atrás, que eu não sabia ainda o que era, que depois se materializou com o escritório de advocacia. Mas como o Saul falou, fazendo coro, não tem assim, ter como uma visão utópica. Se você quer advocacia, é um escritório pequeno, você tem sonho de um escritório grande, você quer trabalhar no escritório, você quer ter seu próprio escritório, é trabalho duro, é abdicar de muita coisa. É você pensar que se você tiver na mentalidade que você vai ter uma hora para entrar, outra hora para sair, é melhor você escolher outra trajetória que não a advocacia. A advocacia, ela não tem zona de conforto. Ela tem um trabalho duro, ela tem estudos muito profundos, ela tem a preocupação com o cliente, você leva o seu trabalho e o seu escritório, seja seu ou você trabalha com uma estrutura para casa, que não impede de ter seus hobbies, seu bem-estar, mas você precisa batalhar duro. Não tem outra forma. Se você quiser outra forma, tem que procurar uma outra área, uma outra frente de trabalho que não um escritório de advocacia. Uma curiosidade, eu sei que o Saul foi assessor em cortes internacionais, África e Israel, é isso? Exatamente. E você também teve passagens, por exemplo, na Câmara dos Deputados, correto? Conta mais ou menos isso aí, qual que é a dinâmica disso. Foi um convite que me foi feito para integrar uma liderança de um partido, né? À época ainda das discussões da reforma tributária, antes desse projeto de lei que passou, né, que é o que está vigente agora, mas foi ainda nas discussões iniciais da reforma tributária, e foi um aprendizado enorme, muito bacana. E eu me lembro que eu estava no escritório de advocacia que eu gostava muito, que era o Veirano, esse escritório de grande porte, onde eu aprendi, foi a minha grande escola, nada obstante as outras casas também tenham sido. E sair do Veirano para abraçar esse novo projeto no Legislativo foi um desafio para mim. Eu lembro que eu conversei com o sócio do Veirano, Marcelo Heinck, sobre essa minha dúvida, se eu aceitava, se eu ia, era uma outra realidade, não era advocacia. E eu fiquei com medo disso, né? Porque eu não estava acostumada com o Legislativo. Mas quando eu abracei esse projeto e foi uma das experiências mais incríveis e que trouxe bagagem para a minha advocacia. Então foi a oportunidade de pensar rápido, porque lá você tem que pensar muito rápido, você tem que assessorar em plenário e tá ali o líder do partido, os deputados, os parlamentares te perguntando o impacto daquele projeto, porque tinha a reforma tributária, mas tinha os projetos tributários de impacto fiscal. E eu tinha que dar uma resposta naquele momento, eu tinha que analisar um projeto de lei que estava vindo ali na hora. Então isso assim, foi um raciocínio rápido que eu tive que desenvolver, diferentemente do direito, que você tem prazo, você tem o tempo para se sentar, fazer uma petição, nada obstante tem a pressão também. Então foi uma grande escola que trouxe várias ferramentas que eu uso até hoje na advocacia. A Câmara dos Deputados foi esse grande aprendizado para mim. Fantástico. Se puderem, queria entender a lógica do escritório aqui. Dá para ver que o escritório está tudo conectado, sim, apenas a sala de reunião mais reservada. E tem os quadros ali, que você já me contou a história. Don Quixote e tal. Então queria entender um pouco desse contexto aqui, se claro, puder. Aqui nós temos um espaço aberto, pé direito alto, iluminação inteira natural. Você não tem aqui nenhuma intervenção de iluminação até 6 horas da tarde, iluminação da própria casa. Tudo vem de fora. Embaixo nós temos a Dulce. A Dulce é quem está à frente do administrativo. Não tem sala, uma mesa aberta, sem barreiras, sem nada. Contato com a Dulce diário, toda hora, com muito interação diária. Isso aqui facilita muito o fato de ser desse jeito. Ali na frente nós temos a minha sala. Então aqui, audiência, sustentação oral. Se a sala de reunião, a Rebeca estiver na sala de reunião, mesmo reunião com 1 ou 2 pessoas, eu faço daqui. Lá em cima, onde você estava apontando agora há pouco, fica de um lado a sala da Rebeca, do outro lado a sala de uma advogada e uma estagiária. Aqui, ó, essa de cá, maior, Rebeca, do lado de lá, estagiária. Podemos subir se o amigo quiser. No cantinho temos uma copa que, para a nossa realidade, 5 pessoas, atende. E ali a copa tem o que é necessário. É a chaleira, tem a cafeteira, tem o forno, tem o micro-ondas, tem o frigobar, tem o armário, pratos e tudo mais. Um toalete no espaço do irmão.
outros toaletes na sala de reunião. Muito legal. E aqui está feito o escritório. Que coisa legal. E é aqui que a gente faz os nossos lunch seminars. Eu queria perguntar sobre isso aí. Tem três coisas que eu vejo que vocês fazem muito bem. E duas delas me chamam a atenção. Uma é o Lunch Seminar. Queria entender o que é. Eu sei que grandes nomes da academia já estiveram aqui, ex-ministros do Supremo, enfim, muitas autoridades. E a segunda coisa que me chama a atenção, que você está me devendo, que é vocês fizeram um vinho com rótulo do Shimo. E eu também sou cachorreiro. Eu viajo, meu cachorro vai tudo que é canto. Comida é vinho, que a gente gosta muito, e cachorro. Então, qual foi a ideia do Lunch Seminar? Esse negócio do vinho também. Vocês são muito criativos para presentear clientes e parceiros. Queria entender a importância disso, dessa dinâmica. Conta pra gente. Bom, nós moramos na África do Sul, Rebeca e eu. Rebeca esteve vinculada a um escritório de advocacia e eu estava na Corte Constitucional. Antes disso, me chamava Lunch Seminar. A vida segue. Quando abrimos o nosso, veio um primeiro professor, o Wolfgang Sarlit aqui, e aconteceu espontaneamente do melhor horário ser no horário do almoço. Ele tinha agenda pela manhã, ele tinha agenda à tarde, à noite não vinha para o escritório. Então, poxa vida, o ideal aqui é a gente fazer no almoço. Aí conversamos, mas é a mesma coisa lá na África do Sul, vai ser um lunch seminar, vai ser um seminário do almoço. Daí fizemos o primeiro, segundo, terceiro, e aí hoje em dia nós temos um bom portfólio. Tereza Rudolvin esteve conosco, Albi Sachs, que é o jurista da África do Sul, o professor Carlos Ares Brito esteve aqui da última vez, na ocasião, Lênio Streck esteve aqui, Ingo Salles, Felipe Salto, Averato Maciel. Então temos o ministro Marco Aurélio esteve aqui, tivemos um bom portfólio do Lunch Seminar. E é interessante porque essa hora do almoço é o que permite, por exemplo, muitos clientes são diretores jurídicos, que às vezes fazem um bate-volta em Brasília, né? Então é um horário que permite que eles estejam aqui ainda em Brasília e depois se preparem para ter alguma reunião, uma coisa e voltar para São Paulo, por exemplo. Então é um horário perfeito e uma oportunidade de reforçar um networking, trazer uma pessoa importante, emblemática, para trocar uma ideia sobre alguma coisa concreta, né? Algum assunto concreto e confraternizar. E o vinho, Shimon? Shimon, o nosso cachorrinho, Shimon Pérez, ele virou um rótulo de vinho. O que a gente fez? A gente encontrou um designer, né, muito especial, que fez um desenho do Shimon, é o rostinho dele, e aquilo ali virou o vinho, virou o rótulo do vinho. É uma iniciativa, a gente sempre pensa em diferentes iniciativas, seja para traduzir algo que é muito querido para nós, ou seja para usar dessa criatividade para engajar com outras pessoas. Então o vinho acabou sendo a união dessas duas coisas, algo que a gente ama, que é nosso cachorrinho, e que pode ser um instrumento ali de engajamento com os nossos amigos, nossas amigas. Então é uma forma de presentear, uma brincadeira que a gente fez. Né? Essa é interessante porque aqui, e quem me apresentou isso foi você, quando me deu o vinho da Vinícola Brasília, abriu-se um portal para a gente. Ali nós fomos apresentados a ideia de que no nosso Cerrado, no nosso Distrito Federal, tem vinícola. E aí passamos aí numa outra, numa dessas fomos na Casa Vitor, chegou o final do ano, fomos até a Casa Vitor, sempre queremos fazer uma ação promocional interna, 50 garrafas, e queria saber se você pega o seu melhor rótulo e você pode rotular com o rótulo que nós preparamos. Fomos em cima, fomos embaixo, eles toparam e fizemos a ação que você está mencionando. Daí chegou um momento que estava fazendo tanto, tinha tanto post, que a marca que trabalha conosco replicou um post dela com o vinho e um amigo foi no direct e disse: rapaz, então teu chefe comprou uma vinícola, rapaz. Não, mas ele comprou por enquanto só um rótulo, foi só um rótulo que você comprou. É tão interessante, e olha o poder das redes sociais,
que a gente fica postando de brincadeira ali, aí os amigos postam segurando a garrafa, e aí tem um mote que é elegante. E aquilo ali girou de uma forma que começaram a perguntar onde que comprava, inclusive diretamente para a própria vinícola, onde é que eu posso encontrar esse vinho? Eu quero comprar. Eu queria um lote, eu queria uma caixa de China, por favor. Não, gente, é uma brincadeira aqui, a gente que mandou fazer. Sabe que eu me identifico com isso? Eu acho que o advogado que está começando, especialmente, tem que ter criatividade. Não que depois não tenha, né? Sim, sim. Porque às vezes, pô, você quer presentear um amigo que... Às vezes é um amigo que já tem tudo. É isso, você tem que ter professor. Me identifiquei criatividade. demais quando você falou isso. Conta essa história, Rebeca. André dizendo que vai na casa de pessoas que têm adegas extraordinárias, gigantes, parece uma casa. É verdade. E aí você chega lá, qualquer vinho que seja, por mais esforçado que você esteja no dia, pesquisou, é difícil atender o nível. Mas um vinho do Cerrado, ele nunca tomou, ele não tem. Então, é ali que a gente vai conseguir levar um presente do coração e um presente que agregue a uma bela adega para um amigo. Sim. E esse exemplo é ótimo, desculpa, André, só te interromper, porque assim, tudo na vida, né, não é que necessariamente precisa ser o mais caro. Você precisa ter o escritório o mais lindo, o maior escritório, o presente mais caro, porque às vezes você basta ter uma criatividade, fazer do limão uma limonada, que aquilo ali você vai se destacar. E uma coisa que eu me identifiquei, isso vocês não sabem, quando eu comecei a mexer com esses movimentos todos, um dos primeiros projetos que eu criei foi o vinho criminal. E aí, na época, 6 anos atrás, eu fiz os rótulos do vinho criminal, e foi mais ou menos isso aí, fiz para presentear, para fazer o vinho, aí depois o povo quis comprar, eu cheguei até a vender o vinho, para ver se tinha alguma liga, não deu liga não, eu vim mexer com essas coisas aqui antes, então é muito legal. Turma, para encerrar, tem alguma pergunta importante aí, Mila, que a gente preparou e eu não segui o seu roteiro, belíssimo, eu segui em partes. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Eu acho que fluiu bem, foi bem mais Fluiu espontâneo. bem? Deixa eu mostrar para vocês a sala de reunião, que é o último espaço. O último espaço. Então, esse, como o André falou, realmente é um lugar que tem que ter alguma privacidade, que é o momento que a pessoa vai contar a história dela e tal, não quer ninguém em cima. E aí aqui a gente recebe, e na linha do que você falou, André, e Rebeca endossou, tentar ser criativo, né? Ser criativo, o que a gente fez? Nós temos petições nossas que são petições que claramente assumiram um viés quase literário. Em que sentido? A petição foi muito bem redigida, nós conseguimos fazer concatenações interessantes, a melodia da escrita existe, e a partir desse tipo de petição, nós criamos um produto que se chama Justiça em Palavras. É um mini documentário que traz o caso que ensejou aquela petição e replica as palavras da petição, exatamente do jeito que está escrito, apresentando a nossa disputa. Então aqui você fez menção ao caso dos aeroportos, aqui tem o Justiça em Palavra dos aeroportos. Só antes de você dar play, um segundinho, só para fazer um comentário. Esse negócio do capricho, do detalhe, isso não tem a ver com dinheiro, né? Pô, a história já está aqui, história linda e tal. Mas olha só, o Saulo perguntou o nome completo de todo mundo, eu mandei para a turma. Eu acho que o Marcão, o Felipe acharam que era para entrar num condomínio, né? Mandaram para CPF e tudo. Vou tirar uma foto no seu nome, Marcos. Mas olha que legal, tá aqui, ó. Poderia não ter nada, tá? Mas tá ali, ó, André Colares, Mind Juice. Que é legal, tá ali, ó, nome e sobrenome, ó, Felipe Alves Oliveira, Mind Juice, Mila Marcolino, Mind Juice. Então, ali, ó, Marcos Antônio dos Santos, Mind Juice, um bombonzinho ali e tal. Não sei se foi intencional, mas a nossa marca é laranja, tá? O bombom laranja, se não foi um... tá ali. Então, acho que... Mas isso tem uma razão de ser, viu, André? Isso tem uma razão de ser. Para além do cuidado que existe, é claro, às vezes você faz reunião com 10 pessoas... E aí, a todo momento, você ou se dirige à pessoa sem referir o nome dela, o que não é bom, é muito bom você ser chamado pelo seu nome, ou então você até acertou um de primeira, na segunda, 40 minutos depois de reunião,
o que era Saulo já virou Salomão, você já confundiu o nome da pessoa, ou então você vai ficar toda hora. Só repete seu nome para mim, por favor? Você repete seu nome para mim, por favor? Então, para você cortar todo esse ruído... Você olha sutil ali já, né? Exatamente, você bate a vistazinha rapidinho, você diz, então, Mila, vamos voltar para o nosso ponto. E aqui tem uma ajuda para você, para além disso que você falou, claro, que mostra o cuidado. Isso também, André, é uma das coisas que a gente via muito nesse cenário internacional ali. E aí a importância de você ter, que é legal isso, se você tiver a oportunidade, né, de fazer uma viagem, de morar fora, é uma experiência que você só vai agregando também. Então, veja que nosso escritório, muito do que acontece aqui é por fruto dessa experiência lá fora. Teve a experiência do Saul, que eu fiquei em ponte aérea, né, não fiquei morando lá, em Israel. Teve a nossa experiência na África do Sul, que foi a de maior influência. Então, o tour... Teve na Alemanha também? Teve na Alemanha também. Só uma rodapé. Me perguntou agora, quando eu trabalhava no Peru Neto, tinha um amigo, Vicente, aí eu fazia essas viagens, aí voltava orgulhoso, viagem longa, viagem de ano, né, fora, aí voltava orgulhoso o Peru Neto é hierárquico, né, então tinha que voltar, tinha que fazer uma reunião para prestar conta do que é que fez durante a viagem, aí eu entrava na sala de reunião, 60 pessoas, aí contava a história, vaidoso, orgulhoso, contava a vantagem dos meus feitos, das minhas conquistas, quando eu terminava o Vicente pegava, aí teve a primeira viagem, teve a segunda viagem, teve a terceira viagem, aí o Vicente pegava e dizia, professor, estou só com uma dúvida, achei tudo muito bom que você fez, muito bonita essas fotos que você apresentou aqui na televisão, mas me diga um negócio, professor, só para eu anotar aqui, trabalhar mesmo, começa quando, professor? Porque vai pro 10º ano, é só viajando. A gente fez muitas experiências assim, como estudante. Então a experiência assim, vocês estavam com dinheiro sobrando e vai lá curtir no exterior tirar um sabático. Não, ralação, trabalhando de lá e com dinheiro contado, enfim. Mas o tour que a gente faz aqui, a estrutura do escritório é muito pensada com essas experiências na África do Sul. Então esses detalhes até do nome, tudo também vem desses encontros que a gente tinha na universidade para discutir o caso. Ambiente corporativo internacional, o ambiente corporativo também, nos escritórios, sempre tinha uma identificação assim. Então a gente foi sempre. Eu vi aqui tem uns prêmios, são internacionais aqui, né? Tô vendo aqui Chambers. Qual que é a história desses prêmios aqui? A Chambers inglesa tem um ranking festejado que tenta fazer uma mensuração da penetração, da qualidade, da lembrança do profissional junto à comunidade jurídica. Então você vai ter aí o ano de 23, o ano de 24, o ano de 25. Já comecei a trabalhar, acordei hoje mais cedo para ver se vem de 26. Já estou trabalhando hoje para ver se vem de 26. Aqui você tem o prêmio da Leaders League. A Leaders League, ela também é mais um desses muitos rankings que celebrou o escritório na prática de direito constitucional, conferindo ao escritório essa categoria ouro. No fundo, você tem a premiação que foi dada à Rebeca pelo IDP, pelo fato da Rebeca ter feito a melhor dissertação de mestrado do ano no qual ela se formou. O cavalinho ali, que é o Don Quixote, ele é o fruto do trabalho do Hans Donner. Então, aqui o Hans Donner veio e fez essa placa que traz o Don Quixote por conta dos quadros que estão na parede, a logomarca do escritório e a assinatura do Hans Donner. Quando completamos um ano, o Hans Donner deu a palestra, os clientes parceiros vieram e nós demos essa lembrança para eles. Então aqui eu vou convidar vocês para sentar um pouquinho com a gente, é muito rápido, mas eu tenho muito orgulho de mostrar. Só porque eu tinha esquecido ali em cima, ó. Esse é o livro publicado pela Editorial Medina, que foi fruto da dissertação. Vou deixar aqui uma cópia, né? Uma obra exemplar, gente, para você. Eu vou fazer a dedicatória. Vocês têm mais obras, né? Tem essa aqui. E a apresentação foi feita pelo ministro Gilmar e o prefácio pelo professor Henrique. Compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Vamos aqui, Mila, para te mostrar. É um tema que agora está estourando, né? Desses aqui, ó, um dos quais eu tenho mais orgulho é esse. Que eu tenho. História do magistrado, colocado para fora do serviço público. Quando você é colocado para fora como magistrado, por meio de processo administrativo disciplinar, no caso dele,
pode passar em qualquer tipo de concurso, não toma posse, porque as últimas fases da investigação social que acusa que você foi demitido, então inviabilizou, era um jovem jurista negro, primeiro que entrou na vaga das cotas do Tribunal de Justiça de São Paulo, então uma trajetória de vida emblemática, né? É tudo que o Brasil precisa ter e é alvo de uma injustiça tremenda, colocado para fora, uma acusação covarde de que ele era coach, e quando você vai ver o processo... Tinha passagens do processo administrativo disciplinar contra ele dizendo mas ele é cotista. Sendo cotista, ele tem que ter um comportamento superior ao comportamento de todo mundo que está aqui. Então, nós temos que ser mais rigorosos com ele. Claramente, e aí nós vamos até o Conselho Nacional de Justiça, conseguimos, 2 anos depois do sofrimento desse jurista, o retorno dele para a magistratura de São Paulo, o pagamento retroativo de tudo que ele deixou de receber nos últimos 2 anos corrigidos, o vitaliciamento dele para ele voltar sem qualquer mácula na ficha funcional dele. Tudo isso aconteceu durante a pandemia, inicialmente. E depois, ele não tinha, estava na pior condição de vida, dinheiro para vir para o Brasil me visitar. Estava na pior. Então, fazíamos tudo online. Quando ele volta para a magistratura, 1 mês depois ele recebe o salário dele, primeira coisa, terno, gravata, passagem de avião, vem para Brasília. Nós nunca tínhamos nos visto. Ele vai na sala de reunião, eu vou dar um abraço, ele estava muito tenso, me estende a mão, aí eu disse, Senivaldo, o nome dele. Não, Senivaldo, rapaz, nós sofremos demais juntos, cara, me dá um abraço. E ele dá um abraço, no abraço ele se emociona. E aí a pessoa essa foto foi tirada com um iPhone. A pessoa estava lá na sala, pegou e fez a foto da gente se abraçando. Que legal. O livro conta a história de um caso, desse caso. E aqui, vamos lá, para as obras. Aqui... Essa é a tradução do livro do Albert Sachs, que é um jurista sul-africano que esteve aqui em dezembro no Lanticena. Eu que fiz essa tradução. Legal. Vida e Direito, Uma Estranha Alquimia. E a edição que está esgotada, né? Aqui nós estamos com um livro sobre inovação tecnológica, a vida nas cidades inteligentes. Você vai ter aí trechos sobre fintechs, sobre aplicativos de mobilidade urbana, você vai ter sobre estruturas societárias para empresas de tecnologia. Legal. Aqui é um livro que conta uma trajetória do Quênia, que é um país que aprova uma Constituição depois de uma violência tremenda que teve que suportar e se torna uma democracia constitucional. Eu tive lá, participei da implementação da Constituição. Katiba é o nome Constituição na língua Swahili. Então, na língua deles, Swahili, Constituição é chamada de Katiba. Muito legal. Só escreveu pouco. Pois Controle de Constitucionalidade, uma obra prefaciada pelo professor Paulo Gustavo Gonet Branco, nosso Procurador-Geral da República. E é um livro que tinha que sair novas edições, Era, porque também é um acho. primor, principalmente para o pessoal que está E esse, Direito à Felicidade, para poder vender meu peixe, a parte que eu mais gosto dele é a dedicatória. Rebeca Drummond de Andrade, você é a minha felicidade. Faixa preta, né, Anderson? Poxa vida! Poxa vida! Palminha. Coisa linda. E, mencionado pelo Supremo, esse e o direito à inovação também já foi mencionado, né? Que legal, que legal. Turma, para fechar, temos aqui o vídeo, depois queria pegar uma mensagem final de cada um. Claro, vai ser onde eu ir. Mas tudo que é narrado é uma mera transcrição da nossa petição. Uma petição apresentada em favor da Aeroportos do Brasil, entidade representativa de todos os setores de aeroportos concedidos, numa disputa tributária que está no Supremo Tribunal Federal. E por que Justiça em Palavras? Qual foi a brainstorm do nome? A ideia é traduzir, retratar o que a gente escreve na nossa peleja, na nossa vindicação por justiça perante os tribunais. Então, para você bater na porta do judiciário pedindo justiça em favor de terceiros, que palavra você usa? Como são as suas construções redacionais? Daí o nome Justiça em Palavras. E, André, tem uma coisa assim que, claro, esse tipo de trabalho que vocês vão ver aqui, de petição,
Não são todas as petições. Um embargo de declaração, um agravo interno, no STJ, por exemplo, a gente não tem esse modelo aqui. É um outro tipo de estratégia. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque tudo que a gente falou ali de criatividade, né, de você pensar um pouquinho fora da caixa, de trazer isso, traduzir numa petição, traduzir num caso concreto, o Supremo, por exemplo, é um ambiente ótimo para fazer isso. E essa petição que a gente vai assistir aqui é um desses exemplos. Né? Você transmitir ali, ter uma petição, mas você pode fazer de uma forma diferente, você pode chamar a atenção do julgador de uma forma diferente, você pode fazer concatenações, analogias para aquele caso concreto que talvez se torne mais palatável na hora de analisar aquela tese formal. E é um caso complexo. Imunidade tributária recíproca entre entes federais. Porra, é um tema complexo, mas a gente tenta torná-lo mais audível. Isso foi protocolado? Sim. Nos autos? Sim. A petição? A petição? Sim. O vídeo foi... Não. O vídeo não. O vídeo abastece as redes sociais e a gente exibe quando está aqui com clientes e parceiros em sala de reunião. Entendi. Podemos? Vamos lá. Play no vídeo. Justiça em palavras. O escritório Tourinho Leal Drummond de Andrade Advocacia compreende a necessidade de elaborar petições que não apenas apresentem as disputas jurídicas a nós confiadas, mas que marquem o nosso tempo. Por isso, costumamos conferir cada detalhe, escolher com precisão as palavras certas e nos dedicar cuidadosamente a construir as melhores orações em cada parágrafo. Buscamos não apenas sensibilizar o julgador, mas criar um ambiente interpretativo aberto aos nossos argumentos. É o que chamamos de justiça em palavras. Hoje, vamos dividir trechos da manifestação que apresentamos em nome da Aeroportos do Brasil, ABR, no recurso extraordinário de número 1.479.602, de relatoria do ministro André Mendonça, em tramitação no Supremo Tribunal Federal e que trata do tema número 1297, Imunidade Tributária Recíproca sobre bens afetados à concessão de serviços públicos. A voz dos aeroportos quer ser ouvida na Suprema Corte. O espírito coletivo sonha ter asas. Privado, contudo, da concretização desse desejo, terminou premiado pela invenção de um brasileiro, Santos Dumont, que ao nos dar o avião, abriu caminho para a construção dos seus ninhos modernos, os aeroportos. Um dia, o aeroporto era apenas uma pista de pouso. Hoje não é mais assim. O fato de haver ali alguém vendendo água, café ou um pão de queijo não transforma aquele ambiente num mercado ou coisa parecida. Segue sendo aeroporto, que é um ecossistema complexo, globalmente interconectado, atrelado a deveres internacionais como combate ao terrorismo e cujas regras aplicáveis são absolutamente singulares. Em política literária, Carlos Drummond de Andrade escreveu que o poeta municipal discutia com o poeta estadual qual deles era capaz de bater o poeta federal. Os municípios brasileiros, em toda a sua autonomia, são uma virtuosa criação da Constituição de 1988. Merecem tudo. Não podem, todavia, em sua jornada em busca de emancipação financeira, desejar o que é do outro, negar as propriedades da União para, desconsiderando o Pacto Federativo e a imunidade tributária recíproca, tributá-las pelo IPTU. É um exemplo de deslealdade federativa que há de encontrar limites na interpretação do Supremo acerca das competências tributárias de cada ente. Há claramente limites. Como anotou Robert Frost, boas cercas fazem bons vizinhos. Uma nação ciente da relevância estratégica de um setor como esse deve se empenhar em dele cuidar, respeitando suas normatizações internacionais e se dedicando a construir, com criatividade, em suas concessões, mecanismos de remuneração que contribuam para a modicidade tarifária,
de modo a realizar o bem comum. Desmantelar, embaraçar ou sucatear esse aparato é agir contra o país. Não nos esqueçamos do provérbio chinês que diz: um pássaro nunca faz seu ninho em uma árvore seca. Então a gente sempre tenta isso, tenta conferir na petição o máximo de sonoridade, o máximo de harmonia, uma redação que ajude a persuadir, que ajude a cativar, que desperte o interesse do grupo técnico que forma esses gabinetes em ler, entender, em apreciar e que enderece melhor para os jogadores a ideia que a gente está tentando ver prevalecer. Professor, para a gente finalizar aqui nosso papo, que foi muito agradável, muito legal e que cumpriu, sem dúvidas, o objetivo de inspirar a advocacia, mostrar um escritório que lida com causas importantes a nível nacional, por dentro. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os advogados e advogadas que nos acompanham. A minha mensagem sempre vai ser uma mensagem de esperança, incentivo para o Saul que eu já fui um dia. Eu já fui o Saul que começou. Então, estou me dirigindo especialmente aos jovens. O Saul que começou, o Saul que deu o primeiro passo inseguro, deu o primeiro passo com condições materiais escassas, deu o primeiro passo com dúvidas a respeito de que caminho seguir. A pessoa, o colega, a colega que se vê nessa situação, está com o seu escritório e quer mais dele. Por mim o meu escritório seria maior, por mim o meu escritório seria melhor, eu queria mudar minha parede, eu queria contratar alguém, e eventualmente está se vendo embaraçado dessa situação, não desista disso. Busque outros caminhos, bata em outras portas, pense criativamente, tenha resiliência, compreenda que não vem de imediato, porque muitas vezes na nossa carreira as coisas parecem travadas e de repente quando você aguenta um pouquinho mais do que a média, destrava de uma vez e vem várias conquistas engatilhadas uma atrás da outra. Portanto, a minha mensagem final, a partir da alegria que você nos deu em conversar dentro do nosso escritório para o seu público, é essa mensagem, André. Tenha resiliência, independentemente de eventual dificuldade, aguente mais um pouquinho. Se você aguentar, tudo que você tem em mente vai acontecer. Rebeca. André, logo que eu iniciei minha jornada na advocacia, minha primeira vez no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, minha tarefa era acompanhar uma sessão e um julgamento que ia acontecer de um caso que era do escritório. Na época não tinha plenário virtual, não era um caso relevante, mas ele estava pautado para aquele dia, ele ia ser levado a julgamento e podia ser na famosa lista, ou seja, só menciona o caso e o resultado. Pois bem, fui lá, eu não entendia muito bem o que era o STJ, eu não sabia o que era a sessão exatamente, foi pela primeira vez. A sessão estava lotada, eu acabei chegando atrasada, não por um descuido meu, mas é porque a gente tinha tido uma reunião que acabou atrasando. Então eu cheguei nesse cenário, a sessão lotada, não tinha onde me sentar. A escada da sessão plenária, ela é inclinada. E eu estava com meu salto, né, ali todo, com meu terninho. Na hora que eu fui dar um dos primeiros passos, eu quase caí, o sapato ficou, eu fui. Eu fiquei extremamente constrangida, porque eu me sentia uma menina ali completamente indefesa, eu me sentia incompetente. E além de ter acontecido esse episódio com o sapato, que eu me recompus, e depois eu tinha que ir até o final da sessão para chamar um capinha, que é o assistente ali dos ministros, né, para saber sobre o caso, se ia ser chamado, se não, pedir uma informação, eu desci para o lado errado. Depois eu desci novamente, eu me dirigi ao lado errado, já ia descendo onde era a tribuna da sustentação oral, e o capinha, pelo amor de Deus, você não pode descer aí. Então veja a sequência de atos que me deixou extremamente constrangida numa sessão lotada, que certamente ninguém nem estava observando exatamente o que estava acontecendo, mas ali eu me senti completamente exposta. Eu saí arrasada por conta disso,
e achando que eu era extremamente incompetente, que eu não ia dar conta nunca de fazer aquilo. Anos se passam, nós temos o nosso escritório, eu atuei no STJ durante esses anos também, em sustentação oral e tudo, e recentemente, no final do ano passado, sustentei perante a primeira sessão num caso repetitivo. Então veja, eu estou dizendo essa história e fazendo também coro novamente com o Saul. A resiliência, o trabalho duro e o não desistir. Se eu tivesse desistido ali, em um ato que eu me senti extremamente vulnerável e achado que eu era incompetente para aquilo, eu não teria tido essa experiência posteriormente da tribuna do Superior Tribunal de Justiça. E estar aqui hoje e estar com o escritório. Então a minha mensagem é essa, é a resiliência, é você trabalhar dia após dia, é o jovem advogado entender, no caso da advocacia, se ele quer realmente a advocacia, se ele está disposto a esse dia a dia da advocacia, e uma vez entendendo e experimentando, que ele resista, que ele estude, que ele entenda a área de atuação e que ele dia após dia acorde cedo disposto para trabalhar e siga, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do primeiro empecilho, da primeira vulnerabilidade. Se lembre que aquilo ali é um elemento que vai te trazer bagagem e se você continuar, você vai perseverar. A gente sabemos a quantidade de universidades e bacharéis em direito e advogados, mas os que se destacam por meio do trabalho duro é os que têm mais chances de vencer. Então essa é a minha mensagem. Mila do céu, o que foi isso, Mila? Foi forte, né, Mila? Queria demais, Saul, Rebeca, agradecer isso aqui, de verdade. Nós vemos uma era, que eu estou inserido nela, que é uma era, às vezes, de promessas rápidas, resultado fácil. Muitas vezes, aqueles que estão ali muito mais presentes nas redes sociais, o tempo de vida deles, no meu caso, por exemplo, tenho 29 anos, não deu maturação suficiente para endereçar determinados conselhos. Então, o nosso objetivo aqui é conectar essas gerações. Então, traduzir quase... Quanto tempo de advocacia, professor? 20. Sério? 13 anos. 13 anos. 20 anos de advocacia, 13 anos de advocacia, para quem está nos escutando aqui. Então, você absorva essa mensagem e, para finalizar, quero te pedir uma coisa que é muito importante, que é uma frase do Saul: nos ajude a levar a mensagem adiante, não é, professor? Tem que ajudar, professor. Tem que ajudar a levar a mensagem adiante. Então, se isso aqui for uma coisa positiva para você, você acha que pode agregar para algum colega, manda para esse colega, bota lá no grupo do AB, manda para alguém. O importante é levar a mensagem para adiante. Cola na geladeira, imprime, manda mensagem para o Saul, para a Rebeca, para mim. O importante é levar a mensagem adiante. Última coisa, professor. Você mexe com rede social ali, não mexe? Como é que te encontra ali? Saul Torinho no Instagram, muito ativo. Tô todo dia ali postando, tô todo dia compartilhando. E no LinkedIn, o nomezinho completo, Saul Torinho Leal. Seja no Instagram, seja no LinkedIn, estou lá. Para mim é sempre uma alegria receber novas pessoas. E o meu é a mesma coisa, Instagram e LinkedIn, Rebeca Drummond de Andrade, vai me encontrar facilmente e é uma alegria sempre compartilhar coisas nas redes sociais. A gente fez muitos amigos, parceiros e estudantes que vieram até nós com dúvidas por meio das redes sociais. Nós temos o maior prazer não só de receber, mas de trocar alguma ideia. Amigos, nos ajudem a levar a mensagem adiante. Obrigado. Valeu!